Antes que eu esqueça. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada de vocês estarem aqui presentes com a gente. Vamos lá. Cris, já encontrou a questão aí? Encontrei. Encontrou? Não encontrei, mentira. Não Não encontrei. encontrou? Ah, encontrei. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos começando para a gente conseguir aproveitar bem a Cris aqui com a gente. Então, Cris, estão com você. Pode começar. Boa noite, boa noite. Não sei quem está hoje na aula, se vocês já estiveram comigo na última. Acho que sim, Acredito que Cris. sim. Não, é que eles poderiam não estar vendo, né, online na última. Tudo bem, Danilo? Carla, Nayara, Gilmar. E aí, pessoal, alguém quer começar a ler? Hoje, acho que a gente podia fazer, ó, quantos que a gente tem? Sete? Não, cinco, né? Hoje temos 13 participantes. Então, a gente pode tentar cada um fazer uma questão comigo. O que que vocês acham? Hum? A gente tentar ler devagar? Não? Aproveitar que Eles tem são pouca muito gente? quietinhos. É. Então tá. Eu vou começar a ler, então, a questão um, né? A gente está nas questões da pediatria. Foram separadas algumas questões aí que vocês tiveram um pouco de dificuldade na resposta, né, aí do simulado. Então, eu vou começar lendo a questão número um. É, Então, vamos lá. Vamos ver o que que a gente tem nessa questão e o que que seria importante, né, para a gente chegar na resposta correta. A gente tem um menino de 7 anos, né, e ele é levado à consulta por irritabilidade persistente e queda do rendimento escolar nos últimos meses. Então, a gente já está falando de uma criança que tem aí um quadro crônico, né? A mãe relata episódios frequentes de choro, né? Então, quer dizer, uma criança de 7 anos com episódios de choro, assim, frequentes, já diz pra gente que é uma criança que tem aí uma irritabilidade. Ele não tem interesse nas brincadeiras e tem dificuldade de concentração. Não há queixas gastrointestinais expressivas, exceto por constipação leve e intermitente. O apetite está preservado. Então, assim, ele tem alteração gastrointestinal, tá? Mas mais pro lado aí da constipação. Mas ela percebe que o filho está mais murchinho e está um pouco mais pálido. Murchinho quer dizer que a criança tá, assim, né, mais caidinha mesmo, né? Tá mais hipoativa, não quer brincar. A criança tem um histórico vacinal completo, sem doenças crônicas prévias e com desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado até o início do quadro atual. Então, ele já deu uma dica aí pra gente, né? Pra gente não levar, por exemplo, que a gente poderia até pensar, pô, será que esse menino tá em um espectro autista, né? Tá entrando aí para esse lado? Não, ele já deu essa dica aqui, que até o momento atual, a criança não tem, ela tem um desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado e não tem relato de doença prévia. No exame físico, a gente observa uma criança hipoativa, ela tem ela é pálida, né? Uma palidez cutânea mucosa, não tem linfonodomegalias e não tem visceromegalias, né? Então, não tem hepatosplenomegalia, tá? O peso e a estatura estão próximos do percentil 10. Então, é uma criança que a gente já vê que está, né, lá embaixo do percentil 10, um pouquinho já preocupante. Os exames complementares mostram uma anemia microcítica, hipocrômica, e ele tem uma ferritina sérica reduzida. Ele não tem leucopenia, né? Então a contagem de leucócitos é normal. Ele não tem trombocitopenia, ou seja, a contagem de plaquetas também é normal, e ou outras alterações bioquímicas significativas. Então, é assim, é uma questão ali com um quadro, né, meio genérico, então a gente vai ter que realmente pegar as nossas opções de resposta, né, e tentar ver o que, que melhor se enquadra aí, né, para a gente poder acertar essa questão, interpretando de acordo com o que ele oferece de resposta aí para a gente.
Então, ele pede, considerando o quadro clínico e os achados laboratoriais, quer dizer, a criança tem uma anemia, né? Qual é a conduta diagnóstica mais adequada nesse momento? Então, a gente vai dar a conduta diagnóstica dentro do achado laboratorial que a gente tem, que é uma criança que tem uma anemia microcítica, hipocrômica e tem uma ferritina baixa. Bom, a opção A, iniciar ferroterapia empírica, né? E reavaliar a criança em 60 dias, mantendo vigilância para possíveis distúrbios psicossociais associados. B, solicitar dosagem de anticorpos antitransglutaminase tecidual, IgA e IgA total, suspeitando de apresentação extraintestinal de doença celíaca. C, indicar imediatamente endoscopia digestiva alta, com biópsia para exclusão de gastrite crônica e úlcera do adenal como causas da anemia. D. Atribuir à anemia a seletividade alimentar e condicionar nova investigação apenas se não houver resposta à suplementação com ferro. Aí eu queria ouvir de vocês, dentro das opções de resposta que a gente tem, qual foi a dificuldade que vocês tiveram de responder? Porque, gente, olha só, se a gente de cara eu já descartaria dentro da pediatria, né, pensando aí, né, pediatria, criança, a gente vai indicar imediatamente um procedimento invasivo, uma endoscopia digestiva alta com biópsia, né, para exclusão de gastrite crônica, úlcera. Eu não pensaria nisso, né? Primeiro que também nada no quadro clínico que me foi descrito me faz pensar que a criança tem dor, né? Não tem nada assim que faça a gente pensar nisso, né? Atribuir a anemia à seletividade alimentar? Em algum momento, vocês acham que no enunciado da questão leva a gente a pensar que a criança tem uma seletividade alimentar? O que que vocês acham? Então, doutor, eu coloquei essa daí como resposta, a letra D, porque eu associei criança de 7 anos não se alimenta muito bem, né? Eu fiquei em Uhum. dúvida nessa daí e na letra A. Aí eu descartei a letra A para iniciar ferro empiricamente. Aí eu pensei, 60 dias geralmente demora para subir hemoglobina, né? Estoque de ferro. Sim, Mas 60 dias é muito pouco, eu falei. Já isso mesmo. excluí essa questão. Aí eu, tipo assim, IgA e IgA total, foi doença celíaca numa criança, geralmente, acho que não daria, né? Aí eu fui de D. Sim, não, mas a resposta certa era a letra B. Por que que você acha que não, a criança não tem doença celíaca? Pelos casos clínicos, estudando as outras questões, né? Eu vejo que doença celíaca é mais associada a idoso. Não, Idade, não, eu nunca vi. Tipo assim, eu, teoricamente, nunca vi, né? Então, não. eu já exploro essa parte. Ele é até um pouquinho velho, né? Assim, né? Ele com 7 anos, é por isso que ele fala, né? Que ele tem uma apresentação mais extraintestinal mesmo, né? Ele já deve ter uma doença desabsortiva, né? Provavelmente pela doença celíaca. Mas a doença celíaca, a apresentação inicial em criança, Ah, né? eu não sabia. Eu não sabia dessa A doença celíaca é uma uma coisa doença nova, aprendi. congênita, né? É uma doença que a gente, desde pequeno, a gente já traz lá a nossa informação genética, entendeu? Uhum, Então, a apresentação, a gente vê muito isso até nas crianças menores, né? Quando a gente começa a transicionar a dieta, lá em torno de 2 anos, que é quando tem mais inclusão realmente, né, de trigo, derivados, né? Aí a gente vê bastante, bastante. A gente vê criança abrindo quadro de doença celíaca com essa idade mesmo, tá? E dentro das opções que a gente tem, é o que a gente poderia pensar mesmo, tá? Porque, assim, é o que você falou, começar a terapia com ferro, empírica, entendeu? Assim, normalmente, o que que a gente vai fazer? A gente vai investigar até por que que essa criança tem uma anemia, antes de começar a tratar, né? Então, assim, às vezes você vai repor ferro e não vai adiantar nada, tá? Indicar endoscopia, a gente já falou que, né, não tem sentido, né?
E a seletividade alimentar também não foi falado isso em momento nenhum no enunciado da questão para gente. Uma criança de 7 anos, ela, assim, ela pode até, é uma transição mesmo, né? Às vezes aquela idade chatinha, que eles às vezes, né, não querem comer isso, não querem comer aquilo, mas para causar todos esses sintomas, né, sinais e sintomas que foram descritos para gente, né, para a criança estar tão pálida, né? Porque se ele tem uma palidez cutânea mucosa visível, né, no exame físico, né? Se ele tem um peso, uma estatura já perto do percentil 10, né? Se ele já é uma criança que está irritada, com choro, né? Assim, falta de interesse em brincadeira, provavelmente ele tem até deficiência de outros componentes aí, né? Uma criança que realmente a gente vai ter que investigar. Mas, assim, para mim, não me leva nada a pensar aqui que essa criança, como está ali no enunciado, na questão, na resposta, perdão, né, da letra D, atribuir a anemia a uma seletividade alimentar. Porque, gente, eu vou te falar, a gente às vezes vê isso em criança autista, por exemplo, tá? Mas uma criança, para ter seletividade alimentar que leve a causar uma anemia tão grave, tem que ser muito seletivo, entendeu? Então, a resposta correta seria realmente a letra B. Eu vi que teve alguns comentários, mas eu não consegui ler todos. Deixa eu tentar ver. Ah, Quer que eu veja aqui, Cris? Você consegue ver? não tem diarreia, com a introdução do glúten já inicia os sintomas, sim. O percentil 10 do peso e estatura, Danilo, dá para duvidar da anemia ferropriva? Não entendi muito. Danilo, você quer comentar Do- alguma coisa? Porque eu não entendi. Doutora, a Ah, pergunta tendo um quadro que a mãe relata que há meses, né, nos últimos meses, e uma criança no percentil 10, dá para duvidar que seria uma anemia ferropriva com uma criança no percentil 10 há meses de sintomas? você está querendo dizer o quê? Que a Por exemplo, anemia ferropriva estaria levando a criança a ter um baixo peso, baixa estatura? não, no caso, o percentil 10 em uma criança com anemia ferropriva há meses de sintomas, eu queria saber se daria para duvidar de uma anemia carencial ferropriva, né? Por causa desse percentil 10. Mas o percentil não tem, não, assim, a criança tem um percentil 10 de peso e estatura, Sim. tá? Mas assim, eu não estou entendendo por que que você está querendo linkar a anemia ferropriva ao peso e estatura. O percentil 10 é dentro da normalidade, correto? Sim, mas mais para baixo, né? Já está lá no limite Isso, inferior. já está limítrofe, né? Isso. Uma criança com meses de uma anemia ferropriva já não começaria a ter o impacto Volta do aqui. peso Olha só, dela? vamos voltar no enunciado. Aonde que você leu que ele tem meses de anemia? Não de anemia, mas já tem meses de sintomas, ó, nos últimos meses, na primeira linha falando. É, Sim, então, se é tá. meses, mais de dois, né? Pensando assim. Sim, sim, tá. Ele tem meses de sintomas, mas a gente não sabe. Por exemplo, você não pode. Eu não tô conseguindo te explicar isso, né? A gente tem um exame pontual mostrando que a criança tem uma anemia, entendeu? Há quanto tempo que ela tem essa anemia, a gente não sabe. Entendeu? Óbvio que provavelmente ele tem uma síndrome desabsortiva pela doença celíaca, né? Então, pode ter deficiência de vitaminas, aí, e anemia, né? Provavelmente por desabsorção de ferro, tá? Mas assim, a gente não sabe aqui há quanto tempo, né? A gente só tem um dado ali pontual, né? Dos exames que foram, assim, trazidos naquela consulta, entendeu? Tudo que a criança tem, baixo peso, baixa estatura, anemia, né, é relacionado à doença celíaca, tá? Outras doenças podem dar isso? Sim, mas dentro das respostas que a gente tem aqui, tá? Opções de resposta, né? Essa, essa é a que se encaixa como a resposta correta, entendeu? Pela interpretação da questão, entendeu, Danilo?
Danilo, foi você que marcou a letra D? Por Sim, eu entendi ela. Não, eu não respondi, que que a não. gente não vai iniciar o ferro? Porque a gente tem que primeiro entender por que que essa criança está anêmica, né? E se a reposição vai ser só de ferro, tá? Porque é isso, se ela tem uma síndrome desabsortiva, você vai repor ferro oral, ela vai continuar perdendo, né? A gente não tem esse diagnóstico ainda, entendeu, Caio? Caio, porque Entendi. entendeu? Entendeu? Foi o que eu expliquei, né? Assim, a gente está frente a uma primeira consulta, né? E a gente, na verdade, não tem um diagnóstico, né? Então, o que a gente tem que interpretar é a questão dentro das opções de resposta que a gente tem, entendeu? Tentar colocar as opções de resposta e escolher a resposta que mais se adequa, entendeu? Então, realmente, a gente teria que pensar um pouquinho, assim, tá? E pensar até quando a gente recebe um paciente, né? Um paciente com umas queixas assim tão genéricas, trouxe uns exames de laboratório também que só mostram uma anemia, né? Então, assim, a gente tem que investigar primeiro a causa, tá? Poderia ser outra causa e a criança ter esses sintomas que a mãe, né, que foram relatadas na questão? Sim. Com esses achados de laboratório? Sim, né? Mas a gente tem que primeiro investigar a causa. E dentro das opções que a gente tem de resposta, a letra B é a que mais se encaixa como a resposta correta para esse enunciado de questão. Vocês estão entendendo? Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Isso é uma coisa, é questão de fazer prova mesmo, entendeu? É treinamento. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem ir para a próxima? Vocês entenderam a questão, né? Podemos ir para a próxima, Beth? Colocando aqui a segunda já. O que que é isso mesmo, hein? Recém-nascido. Recém-nascido a termo do sexo masculino com peso adequado para a idade gestacional. Sim, sim. Continua eu lendo mesmo? Então tá. Eu leio essa, doutora. Pode deixar. Ah, O quê? tá Meu beleza. quê? Eu leio. Quer Ele ler, vai ler. Estevam? Ele vai Eu ler. leio. Pode deixar que eu leio. Então vamos lá. Um recém-nascido a termo do sexo masculino com um peso adequado para a idade gestacional é encaminhado para avaliação em serviço terciário, com 12 semanas de vida. 12 Após ser horas. identificado, 12 horas, desculpa, após 12 horas de vida, ser identificado com microcefalia ao nascimento e apresenta-se episódio de crise convulsiva tônico-clônica nas primeiras horas de vida. A mãe é primigesta com 24 anos, sem doença crônica, e relata que teve um quadro febril autolimitado com RAS leves e linfadenomegalia cervical no segundo trimestre da gestação. O pré-natal foi realizado na unidade básica de saúde com sorologia negativa para toxoplasmose, HIV e sífilis, mas sem registro de de testagem para citomegalovírus. Na avaliação inicial, o exame físico revela perímetro encefálico menor, percentil 3, tônus aumentado, presença de hepatosplenomegalia leve e reflexo de sucção débito. A ultrassom transfontanela mostra calcificação periventricular e ventrículo-megália e alteração na substância branca. Foram solicitados exames laboratoriais complementares. Com base nesse quadro clínico e na hipótese mais provável, o próximo passo mais adequado na abordagem diagnóstica desse recém-nascido é letra A. Realizar exame de líquido para confirmação de infecção pelo citomegalovírus, iniciar antibiótico terapia empírica de amplo espectro imediatamente, solicitar PCR para citomegalovírus de urina ou saliva coletado nas primeiras 3 semanas de vida para confirmação diagnóstica, iniciar tratamento antiviral com granciclovir empiricamente
mesmo sem confirmação diagnóstica, dado o risco neurológico, confirmado o diagnóstico por sorologia IgM para citomegalovírus no recém-nascido, pois o anticorpo materno não interfere no resultado. Muito bem, Estevam. É, você quer interpretar comigo as respostas? Ou o que que você acha? Então, Primeiro de doutora, tudo, né? O enunciado já deu o diagnóstico do que a criança tem. O que sim, essa é o criança próprio tem? citomegalovírus, né? Ah, Uma infecção indica, congênita, né? que Uhum, infecção provavelmente, congênita por né? A mãe citomegalovírus. ficou doente, né? Durante a gravidez, no segundo trimestre da gestação, ela faz um quadro parecendo uma infecção viral, né? Com febre, Uhum. um rash, né? Ficou toda pintada, tinha linfonodo, né? Cervical, e ela não foi testada para CMV durante a gestação. Só tem o registro de toxoplasmose, HIV e sífilis. Então, essa criança, ela nasceu com microcefalia, né? Faz crise convulsiva tônico-clônica convulsivas tônicas nas primeiras horas de vida, e aí é internada, então, né, para investigação. Ele tem, no exame físico, um tônus aumentado, né? Então, ele é uma criancinha que ele é meia durinha, assim, não sei se vocês entendem isso, não é uma criança, não é um bebezinho assim que. Não é um bebezinho que quando a gente pega ele, ele é molinho, sabe? É um neném que tem uma. Ele é mais tônico, assim, ele é mais rígido, vamos dizer assim. Tem hepatosplenomegalia, né? Então, ele tem visceromegalias. E ele tem uma sucção débil, né? Então ele já tem aí provavelmente algum acometimento neurológico, né? A ultrassonografia mostrou as calcificações periventriculares. Então é um quadro típico, né? Uma suspeita forte de que realmente essa mãe tenha se infectado pelo citomegalovírus aí no segundo trimestre da gestação. E aí, dentro das hipóteses, na verdade, É, vocês ficaram em dúvida, Estevam, você ficou em dúvida de qual? Então, doutora, eu fiquei em dúvida. Eu fui na C, né? Não vou mentir para a senhora, não. O que Hum. mais me intrigou foi a C. A letra A já descartei, porque para tratamento para citomegalovírus não é antibiótico, e sim o Ganciclovir, né? Aí, tipo assim, já descartei a A. Aí eu fiquei entre a letra B e a letra C. Mas aí eu parei e pensei, porque eu li no material, depois que eu respondi, eu li no material que, tipo assim, empiricamente, se tiver alteração neurológica, você já inicia o Ganciclovir. Aí por isso que eu fui de letra C. É, então, aonde que você leu isso? Que empiricamente você começa o ganciclovir? Eu li no material de estratégia. Mesmo sem confirmação diagnóstica? Não, mas não, tipo assim, ele falou, no material falava assim, para a gente iniciar o Ganciclovir se tiver alteração neurológica. Por esse quadro clínico, eu vi que a criança Mas deixa apresentou eu te um. explicar uma coisa, Estevam, presta atenção. Essa criança, ela já tem alteração neurológica porque ela nasceu com microcefalia, entendeu? Então, você tem que confirmar o diagnóstico primeiro. Como é que você vai começar um tratamento se você não sabe o que que é? Essa criança vai ficar internada. Ó, realizar o exame de líquor, tá? A gente até pode colher o líquor para tentar confirmar a infecção, né? Fazer PCR no líquor também para CMV. Mas assim, a gente não começa antibiótico terapia empírica, né? De amplo espectro, né? Pensando em infecção, sistema nervoso central. Então, essa realmente estaria errada. A gente, a letra C, ó, iniciar tratamento antiviral com ganciclovir empiricamente, mesmo sem confirmação diagnóstica, dado o risco neurológico. Então, se essa criança tivesse nascido, se não tivesse já a microcefalia, se já não tivesse tido a crise convulsiva, entendeu? Se existisse uma suspeição de infecção por citomegalovírus, com o risco dessa criança evoluir com sequelas neurológicas, surdez, entendeu? Ou alguma outra coisa, né, que é causada aí pelo citomegalovírus, a gente sim poderia começar o ganciclovir. Mas no nosso caso,
né? A gente tem que primeiro confirmar o diagnóstico, independente, tá? Mas primeiro tem que confirmar o diagnóstico, tá? Então, a letra D, confirmar o diagnóstico por sorologia IgM para citomegalovírus no recém-nascido, pois os anticorpos maternos não interferem no resultado. O que que vocês acham? Ninguém sabe. Eu acho que o IgM ele tem baixa sensibilidade e especificidade. Daí ele Mesmo. poderia dar um falso negativo, no caso. Isso mesmo. Isso mesmo, tá? Então, e o IgG da mãe, né? Provavelmente ainda vai estar alto, né? Assim, passa para o bebê. Então, aí confunde o diagnóstico, tá? É, Então, dentro das opções que a gente tem, o correto seria solicitar o PCR para CMV na urina ou na saliva, né? A gente coleta até os 21 dias de vida, o ideal, né? Vida de nascido, né? Para confirmação diagnóstica, tá? Danilo, você botou uma foto, só que eu não vou conseguir ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para. Vou conseguir. Danilo, vamos combinar uma coisa? Eu não sei quem é essa estratégia. É a estratégia média, Cris, é outro cursinho. Ó, eu vou ler o que ele colocou aqui, tá? Diagnóstico: a presença do citomegalovírus na urina ou na saliva do neonato até as primeiras 3 semanas de vida fecha o diagnóstico de infecção congênita. Uhum. A detecção após esse período geralmente indica infecção perinatal ou pós-natal. Conduta: o Ministério da Saúde indica o tratamento com ganciclovir no RN com infecção confirmada, sintomáticos e com evidências de envolvimento do sistema nervoso central, Mas alteração quem que eu não auditiva e estou entendendo? acaramonia. Quem mandou as duas coisas? Uma coisa está diferente da outra, é isso que eu estou falando. Ó, o certo, gente, é a gente confirmar o diagnóstico primeiro, entendeu? Eu não, esse aqui de cima, que está em amarelinho, eu não estou conseguindo ler, perdão. A Não, Beth leu. doutora, desculpa. Eu só copiei, como eu estava com dificuldade de baixar a imagem, eu copiei o que está escrito e mandei. Tá bom, entendi. Ele fala que o tratamento com Doxiclovir está autorizado, só que com a Sim. infecção confirmada, né? Isso, Tá no entendeu? É porque eu tenho até Você consegue. um comunicado aqui sobre infecção congênita, depois, se vocês Ó, te quiserem, eu mandei mando. no seu WhatsApp aí, Cris, para você ler só com mais calma. Quem que é a estratégia média? É um cursinho, Cris. É um O cursinho nosso? preparado. Não, Ah, amor. É o ah, nosso. tá. Não, eu não sei o que vocês estão Vou te falando, eu não dar. estou entendendo nada. A estratégia Ah, média é um cursinho preparatório. sim. Então, mas ele mesmo também fala, ó. Indica o tratamento com ganciclovir no recém-nascido com infecção confirmada. Então, assim, não é empiricamente, entendeu, gente? A grande questão da letra C, perdão, é que ele fala aqui de iniciar o tratamento empiricamente. Então, assim, não está correto, entendeu? Mesmo porque o ganciclovir tem um monte de efeito adverso, tá? Então, assim, a gente tem que confirmar o diagnóstico primeiro, entenderam? Acho que foi uma questão de interpretação, talvez, não, Danilo? Até mesmo do próprio curso, né? Ele fala também a mesma coisa, não? Danilo? Não, não, doutora. Eu mandei por causa que o Estevão, acho, tinha falado que só que a Ah, tá, entendi. Não foi você que falou. Entendi, tá. aí eu Então, como mas vocês entenderam que era uma questão de interpretar, entendeu? confirma e depois trata. Oi? Sim, sim, confirma e depois trata. Isso, tá? E normalmente, gente, quando a gente. Essas questões de múltipla escolha, assim, a gente
como é que eu vou explicar isso para vocês? Assim, quando tiver essas palavras, empiricamente, é, é, ou então outro imediatamente, tenta interpretar isso, entendeu? Porque sempre tem ali um duplo sentido. Então, essas são as pegadinhas, entendeu? Que a gente acaba respondendo errado, tá? Mas vocês entenderam, né? Não é uma questão difícil, eu acho que era uma questão realmente de interpretação, né? Caio, doutora, por quanto? Quando, por quanto ou quando que você está me perguntando? Ah, quanto tempo? Boa pergunta. Se eu não me engano, são 14 ou 21 dias, eu tenho que ver, Caio. Posso te responder daqui a pouco? Tá vendo? Ó, nem eu sei tudo. Mas isso aí é muito específico da pediatria, entendeu? Não acho que até a gente mesmo vai ter que consultar, né? Porque o uso desses antivirais aí é dependente da doença, é dependente de acometimento do sistema nervoso central. Então, assim, eu tenho que realmente ler, mas eu posso pegar aqui no meu up-to-date e te responder daqui a pouco, tá? Pode ser no final? Então, tá bom. Mais alguma dúvida com relação à questão? Não? Beth? Uhum. Podemos ir para a próxima Vamos depois? lá. Prontinho. Peraí. Ih, peraí que eu saí de você. Ué? Ai, gente, o que que eu fiz aqui? Achou? Achei. Achou? Uhum, Agora a achei. questão adolescente do sexo masculino, 13 anos. Peraí. Ah, sim. Estevão vai ler de novo, então. Então, Danilo, agora. Só os meninos estão participando, hein? Não tô gostando, hein? Doutora, o Estevão, ele pode ler, ele pode ficar à vontade, Estevão. Deixa para o próximo. Vamos lá, então. Quer ler, Danilo? Eu Vamos leio, lá. então. Não vai você. Vai, vamos lá. Adolescente do sexo masculino, 13 anos, previamente rígido, é levado ao pronto-socorro por quadro de fraqueza progressiva, náuseas, poliúria e dor abdominal há 3 dias. Nas últimas 24 horas, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, prostração intensa e desidratação severa. A mãe relata que ele vinha apresentando perda ponderal de cerca de 6 quilos no último mês, aumento da ingesta hídrica e alimentar, além de episódios frequentes de dor de cabeça e sonolência. Não há antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 1, mas há histórico de obesidade e diabetes mellitus tipo 2, em familiares de primeiro grau. Ao exame, apresenta-se confuso, taquipneico com a frequência respiratória de 34 inspirações por minuto, com um sinal clínico de desidratação, glicemia capilar maior que 600 miligramas por decilitro, PA de 90 por 60 e temperatura axilar de 36,1. O peso está no percentil 95 para idade e sexo. A gasometria arterial mostra pH de 7,22, bicarbonato de 14 e anion gap aumentado. O sódio sérico corrigido é de 153 miliequivalente mol por litro e a osmolaridade plasmática efetiva estimada é de 360. A cetonemia está elevada, assim como o nível de hemoglobina glicada, que é de 11,2%. O lactato está normal. Qual deve ser a conduta inicial mais adequada para o manejo desse paciente? Então, vamos lá. Alguém tem dúvida do que que essa criança tem? Não? Então, na verdade, dentro das opções aqui, ó,
A gente tinha que escolher a que mais se adequa, né, ao tratamento inicial de uma adolescente que chega na nossa emergência, né, abrindo um quadro de diabetes em cetoacidose diabética, né? Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Resposta A: iniciar a reposição de insulina em bolos, seguida de infusão contínua associada à hidratação vigorosa com solução salina hipertônica. Iniciar hidratação com solução salina isotônica, monitorar os eletrólitos e iniciar infusão contínua de insulina após a estabilização hemodinâmica inicial. Letra C. Priorizar a reposição do bicarbonato intravenoso, seguido da insulina em bolos e solução glicosada, visando a correção rápida da acidose metabólica. Opção D. Iniciar a infusão de insulina de forma imediata e contínua, associada à hidratação, com solução hipotônica para correção da hipernatremia. Quem quer comentar? Doutora, eu não quero comentar não, mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que Hum, que antes de iniciar a reposição com salina isotônica, né, para estabilidade, e depois disso a gente ia fazer a insulina terapia, né? Por que que a gente não tinha o potássio dele na questão? não tinha um resultado? É porque eu aprendi que primeiro, antes de você começar a fazer a, a insulina, você precisaria ver o potássio, como é que está, e se estiver acima de 3,3, primeiro repor o potássio, né? Para depois você fazer Não, não, não? não. Não sei como é adulto, mas criança não. Olha só, primeira coisa, esse menino, ele chegou com alteração já meio do nível de consciência, né? Ele já estava sonolento. Ele chega taquipneico, provavelmente uma respiração de Kussmaul aí, né? Estava desidratado, tinha uma glicemia capilar de 600, a PA dele limítrofe, lá no limite inferior, né? A PA sistólica de 90, tá? Tinha uma gasometria com uma acidose metabólica, né? Um bicarbonato baixo, um anion gap aumentado. Tudo isso, né, falando a favor realmente aí da cetoacidose. Sódio sérico corrigido era de 153 e uma osmolaridade plasmática alta, como já era de se esperar dentro, né, do quadro de cetoacidose. Então, a primeira coisa, lembra a Golden Hour da sepsis? A cetoacidose diabética, quando a criança chega em cetoacidose diabética, um quadro tão franco assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabilizar o hemodinâmico. A gente não faz potássio logo de cara, tá? A gente vai fazer uma solução salina isotônica. Essa criança aqui, a gente poderia começar aí. Se a criança estivesse em choque, realmente, a gente faria como um choque de sepse, 20 ml por quilo, tá? Hoje em dia, a gente, em criança, a gente não usa muito ringer, né? Então, a gente faz mais soro fisiológico, realmente, ou plasma light, né? Que é o que a gente tem usado agora, também para fazer essa reposição aí mais rápida. Mas, assim, a primeira hora ali da cetoacidose, o manejo é de estabilização hemodinâmica, tá? Aí depois a gente vai ver, né, potássio, correção de potássio ou não, e aí que vai começar a dripping de insulina, tá? Porque às vezes só a gente já repondo na primeira hora ali, tá? Estabilizando a parte hemodinâmica, líquido, né? Porque essa criança está desidratada, a gente já começa a compensar muita coisa, tá? Então, assim, a gente não faz o potássio ali logo de cara. Quem que... Entendeu? Entendi. É que eu tinha aprendido Uhum. que, por exemplo, até você até poderia fazer hidratação, né? No caso, essa paciente está até chocada, né? Aham. Porém, inicialmente sem insulina, até que você resolva o potássio. Porque se você dá insulina, o potássio restante ele é puxado para dentro da célula.
aí vai dar uma hipocalemia, Não, olha mas só. Peraí, peraí, gravando peraí. mais ainda, ou não? Não, Estou confundindo olha tudo. só, você está confundindo. O que que acontece? O potássio, sim, ele está dentro da célula. Então, a gente, na verdade, a gente tem um resultado que não é o fidedigno. Só que quando você começa a repor líquido, que você, né, diminui ali a cetonemia, né, aquela estabilidade ali inicial da cetoacidose, o que que vai acontecer? Você vai diminuir os íons de hidrogênio que estão ali também no extravascular. É a principal troca do potássio, entendeu? E aí o potássio vai começar a sair da célula para fora, entendeu? Por isso que a gente consegue repor. A gente consegue, a gente começa a repor só depois, entendeu? Entendi. Tá? O que que eu ia falar mais? Aí, ó, o que que acontece? O potássio começa a sair da célula e começa a aumentar no extravascular. Aí você vai dosar. E aí você pode até se deparar com potássio mais alto, entendeu? A Sim, primeira, entendi. a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar. Solução isotônica de preferência. Não vai fazer insulina de cara, não vai fazer potássio de cara, tá? Lembrar sempre que a principal complicação de cetoacidose em pediatria é edema cerebral, tá? E é uma coisa muito grave quando a gente porque na verdade é a gente que acaba causando isso, né? Por um manejo inadequado ali da criança. Então, a primeira hora, gente, se pegar um quadro desse na emergência, né, uma criança que vocês suspeitem, né, é a tríade clássica, né, hiperglicemia, cetonúria, cetonemia, acidose e a história prévia, né, perda de peso, poliúria, polidipsia. Então, assim, suspeita que seja, né, um quadro de cetoacidose, faz logo um HGT, se a glicemia está alta, começa uma hidratação e aí, nessa primeira hora, você vai colher os exames e ter tempo para pensar, entendeu? Você não começa a fazer reposição de nada, tá? Quando a criança chega assim tão grave, entendeu? Aí vai fazer gasometria de hora em hora, lembrando que não é gasometria arterial, pega dois acessos, aí já vai pensar, depois que você fizer as etapas de expansão, em começar o dripping de insulina, entendeu? Então, essa primeira hora de estabilização, entendeu? Então, olha só, dentro das opções. A gente não vai fazer insulina em bolos, né? Não pode, né, gente? Tá? Em seguida de infusão contínua. Então, essa estava errado. A certa seria realmente a B, né? Iniciar a hidratação com a solução salina isotônica. Aí você vai monitorar os eletrólitos, isso, e aí vai fazer insulina, né? Contínua. Bicarbonato, né? A gente também não corrige isso de cara, tá? Lembrando que a gente tem uma hiperosmolaridade, né? Então, a gente não pode desbalancear isso, senão a gente vai jogar líquido para dentro da célula lá do sistema, né, do cérebro. E aí a gente vai piorar todo o quadro, tá? Iniciar a infusão de insulina de forma imediata e contínua. Também não, né? Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, tá? Associada à hidratação com solução hipotônica, nunca, tá? Para a correção de hipernatremia, tá? Então, essa, assim, a opção correta mesmo, assim, seria a letra B, porque realmente aí a gente teria que saber do manejo inicial da cetoacidose, tá? Mais alguma dúvida? Acho que, Danilo, acho que foi só essa questão, né, do, da interpretação mesmo, né? Não, doutora, eu acertei a questão. A minha dúvida realmente era essa do potássio, sobre do que eu já tinha aprendido, sabe? Mas a senhora sanou ela. Então tá bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ou quer comentar alguma coisa? Alguém? Doutora, nessa questão aqui eu fiz, eu coloquei a letra B também, eu acertei, né? Acho que até a dúvida do Danilo, né? Uma vez eu fiz uma questão desse, mais ou menos mesmo estilo na faculdade, né? Ainda eu questionei o professor.
por que não tem o potássio, né? Vou fazer insulina sem potássio e tal, né? Ele falou, primeiro você estabiliza, igual a doutora falou, estabiliza e hidrata. Ainda ele falou até assim, né? O paciente começou a urinar, começou a apresentar urina, diurese, essas coisas, você já pode iniciar a insulina. Eu não sei se é o correto também para criança, isso estava na aula de clínica médica, que ele falou. Não sei se segue a mesma regra para crianças. A gente, normalmente, na primeira hora da cetoacidose, né, na criança, a gente não faz medicação. A gente hidrata e a gente normalmente, assim, se a criança não chega em choque mesmo, né, pressão estável e tudo, a gente faz em torno de 10 ml por quilo ali na primeira hora, entendeu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Senão a gente pode desestabilizar o quadro mais ainda. A gente faz lá de 10 a 20 ml por quilo, e aí depois a gente vai reavaliar tudo de novo. Vai fazer outro HGT, colher outra gasometria. Provavelmente essa criança vai urinar, porque ele já estava urinando muito, né? Então, vai ter diurese, tá? E aí, dependendo dos resultados, né? Eu não sei, né? Aí depende de onde a gente trabalha também, né? Eu sei que tem lugares que a gente não vai ter uma gasometria ali de hora em hora, mas a maioria das UPAs hoje em dia, dos serviços de emergência, a gente consegue. Na própria gasometria que a gente colhe, a gente já tem lá o valor do potássio, entendeu? A gente já dá para a gente ter uma noção. Mas a gente não começa a correção logo ali na primeira hora, tá? A gente não precisa esperar ter diurese. Diurese ele já estava tendo. A gente precisa estabilizar, né? O hemodinâmico, tá? E aí colher uma gasometria, porque às vezes você colhe uma na entrada, quando você hidrata, que você colhe outra, às vezes até essa acidose já corrigiu, entendeu? Então, assim, não faz bicarbonato, né? Óbvio. E aí você já pode pensar, né? Começa a infusão de insulina, aí você vai fazer uma solução, né? Aí você tem que ter dois acessos, né? Periféricos, se você não tiver ali como, né? Vai botar dois acessos periféricos ali na emergência. Um você vai correr começar a insulina, infusão contínua, né? E no outro acesso você vai calcular a sua hidratação, né? Normalmente a gente começa com uma solução de soro fisiológico ali, isotônico, e aí, dependendo do resultado, a gente começa a acrescentar o potássio, tá? Danilo? Ou Estevão? Depois tem. Entendeu? Entendeu, Estevam? Acho que é assim no adulto também, né? A mais alguém quer falar alguma coisa? Então, todo mundo acertou essa questão. Todo mundo foi na certa. Que bom. Podemos ir para a próxima, então? Eu Beth? já são do INEP, já. Ah, tá. Então, peraí, que agora eu tenho que mudar. Ah, essa aí eles devem ter acertado, porque já fizeram a prova. Ah, essa foi bom. É que essa daí tá no mundo. É que eles querem ouvir essa discussão, seu comentário. Ah, então, vamos lá. Cadê o meu leitor? Estevão, você vai ler de novo? Leio, leio sim, doutor. Então, vamos lá. Um menino de 10 anos é levado Um menino de 10 anos é levado para um serviço de urgência com um quadro compatível com politraumatismo e choque hemorrágico. A indicação de transfusão de concentrado de hemácia. Porém, a mãe do paciente informa que a família e a criança são testemunhas de Jeová e recusa terminantemente a transfusão. Considerando esse caso clínico e as questões éticas nele implicitadas, assinar a alternativa correta. Letra A. A recusa terapêutica coloca em risco a vida do paciente menor de idade e não deve ser aceita pelo médico, que deve realizar a transfusão. Trata-se de uma recusa terapêutica apresentada por responsável legal do paciente e, pelo princípio da autonomia, o médico não deve realizar a transfusão.
Diante da recusa terapêutica, a equipe médica poderá se recusar a prestar atendimento à criança, até que a família do paciente autorize a realização da transfusão. Por se tratar de um paciente menor de idade, o fato deve ser comunicado às autoridades competentes, como os Ministério Público e Conselho Tutelar, para que se decida quando a transfusão. Muito bem. Qual que você marcou nessa, Estevam? Isso é uma discussão, Nessa aqui eu hein? fui de C. Nessa aqui eu fui de C. Olha só. Lê a C. Lê a resposta. Diante da recusa terapêutica, a equipe médica poderá se recusar à prestação de atendimento à criança, até que a família do paciente autorize a realização da transfusão. Olha só o que eles escreveram, né? A equipe médica poderá se recusar a prestar atendimento à criança. Você faria isso? Pensa na Então, vida real. doutora, até onde eu, tipo assim, se fosse um caso de emergência, não soubesse, pelo que eu estudei, né? E você poderia até fazer se não soubesse a família testemunha de Jeová. Nesse caso, um exemplo, se o paciente tivesse necessidade, Não, nesse mas olha caso, pelo que só. eu A li, letra C está dizendo que você vai se recusar a prestar o atendimento à criança. num material que eu não lembro qual material que eu li, eu sei que estava falando assim, pode se recusar. A me chamou a atenção, entre A e C eu fiquei, Não né? faça isso nunca como médico, porque isso tudo pode virar contra você, tá? Então, a gente negar atendimento, a gente não pode nunca. A não ser que a pessoa te agrida fisicamente, o que você não pode nem negar, tá? Você pode falar com a pessoa que você não. Mas num caso desse aqui, não tem nem como. A criança estava em choque hemorrágico. Então, não tem como a gente negar o atendimento, entendeu? Então, assim, essa era a grande interpretação dessa resposta, entendeu? Num caso que você se sinta em ameaça, ou o paciente te ameaça, que seria outra situação da vida, né? Ou, sei lá, pessoa violenta, você pode ser retirado da sala, tá? E passar o caso para um colega seu que esteja trabalhando junto. Agora, nesse caso, em risco iminente de morte, você não pode se recusar nunca a atender um paciente, tá? Isso pode virar contra a gente, você pode ser processado por omissão de socorro, então não pode, tá? Então, essa resposta realmente não seria correta, tá? Letra D. Se tratar de paciente menor de idade, o fato deve ser comunicado às autoridades competentes, como o Ministério Público ou o Conselho Tutelar, para que decidam contra a transfusão. Isso aí também não tem muito que nem pensar, né, gente? Porque a criança está morrendo, então tem que decidir ali, não dá para esperar Conselho Tutelar, tá? O Eu comportamento é acho um que risco de vida, né, isso, doutora? eu acho que para mim, eu interpretando essa questão, as que me gerariam dúvida, tá? Seria a letra A e a letra B. A letra B trata-se de recusa terapêutica apresentada por responsável legal do paciente e, pelo princípio da autonomia, o médico não deverá realizar a transfusão. Gente, olha só, Quando isso, se fala em menor de idade, isso, é que os menor de idade. pais decidem por tudo. Tem caso de Para a risco, os criança pais não. não têm essa autonomia. Você Exatamente. faz a Exatamente. transfusão e até comunica o conselho tutelar, sobre maus Exatamente. tratos. Mas para eles decidir se vai Não, transfundir ou não, 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 isso demora não é muito mais, né? maus tratos. Brasil não vai morrer. Exatamente. Então, assim, a criança, né? Como é menor de idade, tá? Não são os pais que vão decidir isso, tá? Então, se a criança tem um risco iminente de morte, tá? O médico está autorizado a fazer a transfusão, tá? Para salvar a vida. Outras situações, tá? Se fosse uma outra situação, o que eu vou dizer assim, de experiência da vida, né? Testemunha de Jeová, eles têm algumas alternativas, tá? Às vezes, eles aceitam a transfusão de sangue, tá? Aceitam, por exemplo, se
dependendo de quem for o doador, às vezes se é o doador da mesma família, às vezes dependendo se faz uma aférese lá das hemácias porque assim, o que eles consideram é que quando você faz essa transfusão, a pessoa não perde a pureza, vamos dizer, entendeu? Mas dependendo da situação, de quem for o doador, eles até autorizam a transfusão, tá? Mas nesse caso, que é um caso realmente ali de morte iminente, e é criança, tá? O médico pediatra, né? O médico que estiver atendendo, está autorizado a fazer, tá bom? É, eu não sei no adulto como é que isso funciona. Eu sei que saiu uma lei, parece o ano passado, que acho que o adulto ele pode ele se recusar. Mas se a pessoa chegar morrendo, aí não sei se o familiar pode se pronunciar na frente ali do paciente, entendeu? Isso realmente eu não sei responder para vocês, mas assim, no caso da criança, quem decide ali na hora é realmente o médico, tá? Agora, não podemos não prestar atendimento à criança, tá? É, Caio, que para criança não existe recusa terapêutica, é isso. Também tem a eritropoetina. O quê? Sim, que eles também não autorizam, que você está falando. É isso, Caio? Ah, tá. É. Mas no nosso caso aqui, na verdade, o que a gente tem que entender, o que eles colocam, é que não teria discussão, tá? É uma criança que vai morrer, então você tem que tomar a decisão. Se fosse uma outra situação, a gente entraria em uma outra discussão aí filosófica, religiosa, enfim, que a gente tem tempo, né, até para ponderar tudo, né, com os responsáveis ali para a criança. Mas nesse caso, dessa questão, não, tá? Era essa a interpretação mesmo. E acho que a maioria, na verdade, acertou, né? Botou a letra A, tá? Doutora, deixa eu só comentar aqui. O colega Oi. confundiu. Deixa eu só comentar aqui. O colega confundiu referente ao adulto. Vamos botar uma suposição de uma mulher querendo fazer o aborto, que seja por estupro. Ela tem um direito correto, Uhum. porém, o médico, a lei fala que ele não é obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência. Ele pode Ah, negar, sim. porém tem Mas que aí é direcionar outra para outro colega que questão. faça. Isso Outro, aí. é por isso que ele confirma que a mulher está correndo o risco de vida entre igual dessa criança. Ele não pode negar, ele tem que resolver o problema. É isso. A A não ser interpretação toda que era essa, é a gente entender que a gente tenha estava outra, numa. né? Que não vai atrapalhar. Sua voz falhou, Danilo. Perdão. Não, não falei mais nada, não. Ah. Não, sim, a grande interpretação Só era me... essa, né, da questão, é a gente entender que era uma situação de urgência. Não tinha tempo para a gente discutir, né? A gente tem que tomar uma atitude, né? E realmente a atitude correta é atender o paciente e fazer o que a gente tem que cuidar, né? Para nossa criança não morrer, entendeu? Isso também se Então, aplica a pais anti-vacina, né? Geralmente, eu acho que né, tem uma questão que você vai num atendimento domiciliar e aí o agente comunitário de saúde vê que a criança está com o calendário vacinal atrasado e os pais falam que não acreditam na vacina. Aí aham. você tem que acionar o conselho tutelar para Ah, tá. vacinação E na é mesma outra. visita. Isso vai além do que os pais acreditam. Faço. Isso é uma grande discussão. Então, a parte ética aí da medicina, né? A parte legal. É, então, realmente. Aliás, eu tive uma discussão com a minha prima sobre isso, porque ela não queria vacinar o filho. Então, é isso. E eu perguntei isso para ela. Eu falei, tudo bem, mas você é responsável por ele. E você sabe lá se ele, quando ele, né, se ele tiver a opção, ele vai decidir se ele quer ser vacinado ou não. Porque uma coisa é furar a orelha, não, aí tudo bem, né? A menina pode furar a orelha mais velha, o menino,
Mas assim, eu acho que a questão de proteção da criança, aí a gente entra numa outra discussão mesmo, filosófica, né? Mas nesse caso, eu acho que não tinha muito o que a gente pensar, né? Eu acho que a gente tinha que realmente tratar a criança. É o que a gente faz, né? Mais alguma pergunta sobre essa questão? Meninos e meninas, meninas, não? Então vamos para a próxima. E também há uma outra questão também de discussão. Querem que eu leia? Peraí, deixa eu achar aqui. Gente, deixa eu só. Peraí que deu só um. Oi? Peraí, Vou deixa eu beber só uma água. tirar aqui uma. É outra questão? Não, é que eu vi Pet. que já estava assinalada ali a correta. Ah, ah, Tirei. eu nem vi. Tá bem, né? Nem adianta, porque o material que a senhora mandou para gente na plataforma já está com a Pois é. nativa É, correta. Eu não vou tirar da Nem por então vamos correta. lá. rebaixamento. Olha só, já deu uma cola para vocês. Ai, 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 ai. Então, o menino de 3 anos que está internado numa unidade de terapia intensiva pediátrica com uma neoplasia do sistema nervoso central. Foi operado pela neurocirurgia com a retirada parcial da lesão há 3 meses. E desde então vem realizando tratamento quimioterápico. A ressonância magnética recente mostra o aumento importante do tumor. E a equipe da oncologia considera que não há mais possibilidade terapêutica para tratamento. O paciente permanece acamado, pouco responsivo e acompanhado da sua mãe. A equipe multidisciplinar se reúne para definir quais condutas terapêuticas serão realizadas nesse paciente. Nesse caso, a conduta a ser adotada deve ser, deixa eu ler aqui as respostas. A. Administrar opioides para o controle da dor e, junto da família, orientar a não realização de ressuscitação cardiopulmonar. B. Realizar sedação e intubação orotraqueal para maior conforto e orientar a não realização de ressuscitação cardiopulmonar. C. Iniciar um novo ciclo de quimioterapia com medicações diferentes das que já foram utilizadas para controle da proliferação celular tumoral. D. Solicitar nova abordagem pela equipe da neurocirurgia para a retirada da parte da lesão, o que aliviará a pressão intracraniana e prolongará a sobrevida. É, Então, pessoal, essa é uma questão que envolve cuidado paliativo, né? Qual foi que vocês acharam que seria mais correto? Todo mundo botou A, a maioria, né? Então, eu acho que é, é uma questão delicada, é uma questão que hoje em dia cada vez mais a gente tem se deparado, né, com essas questões, né, da gente não ser tão mais iatrogênico, né, propor tratamentos, né, inclusive para mim, que trabalho em rede privada, a gente sabe que tem aí a parte de ganho, né, de
monetário, né, que eu falo, mas cada vez mais a gente se apoia, né, nas equipes aí que fazem cuidado paliativo, e isso já é uma realidade já dentro da maioria dos hospitais, tá? Então, realmente, dentro das opções que a gente tem, né, num quadro desses, que já foi dito no enunciado da questão, né, que o tumor, apesar de ter sido operado, né, em 3 meses, voltou a aumentar, teve um aumento importante, né? Então, isso aí deve ser um glioma desses aí, algo, né, super agressivo, sei lá, estou inventando. Que dobrou de tamanho, né, em 3 meses. A equipe da oncologia, né, não está propondo mais nenhum outro recurso, né, terapêutico, nenhuma outra, não existe, né, nenhum protocolo, até de droga, né, quimioterápica ou esses imunomoduladores, né, nada que eles tenham proposto. E a criança, provavelmente já está ali torporosa, né, já com realmente sinais, né, de talvez aí uma hipertensão intracraniana inicial, né? E aí é a grande discussão, né? A gente vai prolongar a vida, a gente vai fazer essa criança aí sofrer, né, mais ainda, fazendo intubação, começando outra medicação, outro ciclo de quimioterapia. Não, né? Então a gente tem um recurso, né, do paliativo, né, a paliação, que dependendo do caso a gente já começa até logo lá no início do diagnóstico, né? Porque a paliação não é só final de vida, né? A paliação é já ali no começo, onde a gente enxerga que existe ali uma gravidade que pode evoluir com um final de vida ruim, né? Dependendo da abordagem, tá? Então, o cuidado paliativo aí é importante, realmente, assim, a gente tem que amenizar a dor dessa criança, né? Tentar deixá-la sedada ali, talvez, né? Só despertando ali para a relação com a família durante alguns períodos do tempo, né? E realmente a gente não vai indicar ressuscitação cardiopulmonar. Vou falar para vocês que na pediatria isso é muito difícil, tá? Porque é criança, né? Então ninguém imagina um final de vida ali para uma paciente jovem, né? Então, mas a gente, hoje em dia, cada vez, né, a gente está conseguindo mais isso. E eu acho que realmente vocês, pelo que eu estou vendo, todo mundo respondeu e todo mundo acertou, né? A resposta é a letra A. Eu não sei se vocês ficaram com dúvida com relação a alguma das outras opções, mas se vocês quiserem comentar, a gente pode até discutir um pouquinho, tá? É, Via aérea avançada, com certeza não, porque isso vai prolongar a vida dessa criança, né? Uma criança que não tem recurso terapêutico. Outro tratamento quimioterápico, se a equipe da oncologia já disse que não haveria outra possibilidade terapêutica, no nosso serviço, onde eu trabalho, né? Então, a gente não lançaria mão de outro recurso realmente terapêutico. Não vou dizer para vocês que às vezes as famílias não buscam isso, né? Outras opiniões, enfim. Mas dentro das respostas, né, com relação a essa questão, isso também não seria adequado. E a equipe da neurocirurgia para tirar, aliviar a pressão intracraniana, vai prolongar a vida talvez aí mais 2 meses, se tivesse uma outra abordagem, né? Mas será que isso seria bom, né? A criança poderia ir para uma cirurgia dessa e voltar entubada e nunca mais, né? Não ter mais relação nenhuma ali com a família, nesses últimos momentos aí que ainda eles teriam, né? Para ter ainda aí uma relação, né? Com essa criança. Então, a letra E é a resposta certa. Eu acho que vocês não ficaram com muita dúvida nessa questão, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém ficou com dúvida nessa resposta? Ou não? Não? Então, acho que essa foi tranquila, né? Ah, que bom.
A gente acabou, Beth? Eu tenho mais uma hoje. Então, não, a gente separou essas questões para hoje, mas como foi rápido, né? Eu acho que a gente tem aqui Foi. um tempo importante. Se eles quiserem conversar contigo sobre algumas questões, pessoal, a Cris está aqui Ah, eles vão perguntar disponível. da prova inteira. Ah, sim, as duas primeiras eram mais complicadas, Marcela, a gente até achou que ia levar mais tempo, né, na discussão. Mas acho que aqui a condução é com vocês, foi mais tranquila, e a gente achou que não ia sobrar tanto tempo Ah, não para é isso, análise. eles estão sabendo fazer a prova agora, melhor. Aí eles estão conseguindo responder. Isso Não estão mesmo. ficando com dúvida nas múltiplas escolhas, então acho que está ficando mais tranquilo. Mas, mesmo as duas, abrir Ah, todas as questões de eu pediatria também desde os... acho também, concordo, Danilo, acho que é bem por aí. Ó, gente, eu vou falar uma coisa, hein? Até eu, às vezes, eu vejo umas questões dessa aqui, eu também fico na dúvida. É difícil, né? Tem umas questões que são complicadas mesmo. Mas faz parte de prova, né? Mas, assim, até dentro das duas primeiras, né, que vocês falaram que foi mais complicada, foram mais complicadas, né? Depois que a gente leu com calma e a gente interpretou as respostas, né? Eu acho que o que importa, gente, aqui é que, assim, na nossa vida depois, né? Se eu tiver dúvida ali, como é que eu faço o diagnóstico da doença celíaca em criança? Eu vou estudar, tá? Mas o que eu acho que assim, a gente tem que saber interpretar essas respostas, sabe, assim, dentro da questão. Porque depois que a gente leu junto, que a gente foi falando desses pormenores, eu acho que vocês entenderam como, né, que a gente chega na resposta adequada, entendeu? Tudo bem, gerou duas dúvidas ali e tal, mas uma palavrinha ali, entendeu? Levaria a gente a marcar a questão correta. Então, eu acho que é isso que a gente tem que treinar, né? Não só na pediatria, né? Nas outras cadeiras também, né? Eu acredito que com a interpretação, com o tempo, vocês fazendo essas provas, né, e treinando, principalmente assim, com a gente aqui, não tô puxando a sardinha, tá? Mas eu vou falar assim, ó, eu já estudei para prova de residência, já estudei para um monte de prova, e eu acho que quando a gente tem alguém discutindo com a gente, parece que as coisas começam a clarear, sabe? A gente começa a, a entender essa metodologia de prova. Eu estava conversando hoje com meu filho, por um acaso, sobre isso, né? Meu filho já é formado e tal, mas ele fez prova de Enem, né, aqui no Brasil, então, vestibular, né? E ele falou isso, mãe, no meu último ano no cursinho, eu treinei fazer prova do Enem. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Porque ele pegou justamente a transição lá do Enem, que antes algumas universidades não estavam dentro do Enem, depois todas entraram. Então, teve que aprender a fazer prova, né? Então é isso, mas que eu acho que a gente está treinando aqui, né? É isso que eu acho que é o curso que a BRED está propondo, né? Que vocês tenham mais facilidade, né? Dentro de uma prova enorme que vocês vão ter que fazer, de conseguir fazer essa interpretação, entendeu? E chegar na resposta correta, adequada, né? Eu acho que é isso. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, outras questões, aí vocês fiquem à vontade. Alguém tem alguma outra dúvida para tratar com a Cris, que vocês queiram aproveitar o tempo dela aqui? Tá todo mundo cansado, todo mundo trabalhou o dia inteiro. Não brigar com a questão, isso mesmo. Fazer a interpretação e buscar uma questão mais ocupada. É isso mesmo, Dani. Eu acho que é isso. A gente não briga, entendeu? Não briga mesmo. Os textos longos, né, Cris? Quando a gente coloca enunciados longos, que é para ser cansativo, é para treinar Ah, justamente isso, né? Então, a gente já comentou com vocês, né, que a gente vai fazer essas questões com um dedo a mais, né? Porque olha só como vocês estão ficando mais tranquilos na maneira de vocês interpretarem. E vocês vão ver, assim, nas próximas aulas, principalmente mais para o final do mês, comecinho de outubro, então, vocês vão fazer isso de uma maneira tão simples, que você fala, nossa, será mesmo que eu passei por isso?
passaram, né? Então, é exatamente esse o exercício que a gente faz, tirar vocês fora da caixinha, né? Porque é muito fácil a gente treinar aquilo que está no dia a dia. Então, quando a gente fala assim, poxa, vamos treinar só a prova do Enem. Claro, vamos treinar. Ok, mas se a gente não treinar coisas diferentes, a gente não muda o nosso mindset. A gente fica sempre do mesmo jeito. E se por um acaso a gente vê uma questão diferente na prova, aquilo trava a gente. Fala, putz, tive dificuldade de interpretar essa questão. E vocês não vão ter isso, tá? Então, essa é a ideia, para a gente expor vocês a coisas diferentes, dentro, claro, da linha de raciocínio ali, da pediatria e tudo mais, mas que vocês consigam clarear mais ou menos do jeito que a Cris comentou. Tá bom, pessoal? A gente teve aqui duas questões que, na verdade, essas que vocês até acharam que foram as mais complicadas, mas, por exemplo, a questão da cetoacidose diabética tinha trilhões de informações ali que, na verdade, assim, o que importava para eu saber ali? Que a criança chegou abrindo um quadro de cetoacidose, qual é a conduta inicial? Ponto. Entendeu? Era isso. E teve o outro também, da doença celíaca, que também era enunciado grande, mas que depois a gente foi interpretando e aquelas palavrinhas lá dentro, né? Tipo, imediatamente, como é que é, cara? Iniciar empiricamente. Então, sempre quando tiver essas palavras, gente, desconfie, tá? Voltem e interpretem de novo a questão, tá bom? Então, é isso. É a mesma coisa que a gente fala com a alternativa mais adequada, né? Então, não é É isso. a única, é a mais. Então, às vezes, a gente se confunde muito nisso. Por isso que é importante se olhar o especialista para aquela questão, que a gente fala o tempo todo para vocês, né? Então, quando o especialista olha para aquilo, tá bom, mas esse é o mais adequado? Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, essa é a ideia aqui dos nossos encontros, tá? É isso. Mas fico bem feliz de ver vocês acompanhando a gente aqui, né? Tem sempre as mesmas pessoas aqui com a gente. Eu gosto muito de ver isso. E esse é o caminho da evolução, que a gente consegue ver na comunicação de vocês aqui, né? Nas dúvidas, né, Cris? Conforme vocês vão se colocando, não tenham medo de errar, não tenham medo de falar besteira, não tem, porque a besteira de um é a dúvida do outro, né? Então, isso a Ah, gente com estimula sempre certeza. vocês a falar, né? Então, Certeza. muito bom, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Amanhã a gente tem cirurgia, tá bom? Cris, obrigada, Amanhã a tá? gente tem cirurgia. Eu fiquei pensando, falei, ué, A essa Cris aula hoje de está cirurgia. bem, Cris. Hoje eu tô assim, eu falei, que É cirurgia, isso, gente? Não. gente. Essa é a Cris. É assim. Tá bom, então, Gente, ó, pessoal. boa Bom noite para descanso, vocês. tá? Até mais. Descanso. Se precisarem de qualquer coisa, a gente está por aqui, tá? Beijo.